O cooperativismo ele surgiu para juntar forças e achar soluções e dividir desafios, né? Problemas, achar oportunidades. Lendo um pouco sobre o cooperativismo, surgiu na Inglaterra, no Nordeste da Inglaterra, após o surgimento das máquinas a vapor, buscando, naquela época, lá, as famílias, os operários buscaram uma maior distribuição de renda, oportunidades, foi justamente no ramo de alimentos, nos armazéns de alimentos, para poder baixar o custo da alimentação. E logo após veio para o Brasil também o cooperativismo. E no agro, é importantíssimo, né? As cooperativas no agronegócio são grandes cooperativas, surgiu muito em São Paulo no início, no sul do Brasil, que faz e fomenta essa junção das famílias para poder dar escala, trazer tecnologia. E aqui no Distrito Federal, em especial no projeto PADEF, um dos grandes pilares do sucesso desse projeto, que está até hoje aí, né? Que foi um precursor da agricultura no Centro-Oeste, é o cooperativismo. É a Copadef, a gente tem a Copadef, tem a Coarp também. E a Copadef, no final da década de 70, quando foi criado, junto com outras coisas estratégicas também, como infraestrutura, que o governo proporcionou aqui, pesquisa, ciência e tecnologia através da Embrapa, junto com as famílias, aí está a semente, né? O grande vigor do cooperativismo é o ser humano, o capital humano, as famílias, aquela vontade de trabalhar, de dar uma sequência junto com seus filhos, né? De prosperar, de gerar oportunidades. Eu acho que tudo isso, né, Guilherme? Você que está à frente aí como presidente dessa história toda, acho que é muito gratificante, né? Olhar para trás e ver assim como prosperou, não só o Copadef, mas o cooperativismo e a região. O cooperativismo, na realidade, é uma maneira muito consolidada já dos produtores se organizarem, né? É uma maneira que já veio, existem países que já têm uma tradição muito grande no cooperativismo, né? Posso falar assim, Dinamarca, Holanda, Alemanha, e que muito da migração que veio para cá já trouxe, né? Inclusive tem relatos aí de cooperativas holandesas que já foram fundados no navio em que eles vieram para cá. Quer dizer, antes de chegar e serem produtores, eles já eram cooperados. Né? E hoje, assim, até tinha uns números aqui que às vezes a gente não tem ideia. A gente fala muito do grande produtor, quando fala na agricultura brasileira, imagina muito assim aquela imagem que tem daquele monte de colheitadeira no campo, assim, como se fosse aquilo a única realidade. Mas, na realidade, o cooperativismo é uma maneira de se juntar muitos produtores pequenos, produtores médios, e consolidar eles numa força muito maior. Né? Então, o Brasil hoje ele tem mais de 1.180 cooperativas agrícolas, né? Mais de 1 milhão de cooperados, produtores cooperados, e 70% desses produtores são pequenos produtores. E, através dessas cooperativas, passam metade da produção de grãos do Brasil. Então, você pode dizer que a metade da produção de grãos do Brasil passa pelas cooperativas, e dessas cooperativas, 70% são de pequenos produtores. Então, você vê que a cooperativa é a maneira como esses produtores conseguiram, se articularam para organizar. É uma maneira que existe um estatuto legal já previsto, com as situações tributárias, com as situações estatutárias todas definidas. Então, é uma maneira assim, que eu acho que é muito simples hoje em dia de se formar uma cooperativa, e acho que a cooperativa ela tem assim, um papel muito importante nessa articulação. A Copadef é uma cooperativa que foi fundada em 78, praticamente um pouco como os holandeses, assim, acho que antes de existir uma área agrícola já existia uma cooperativa, né? E ela foi assim um motor assim de proporcionar assim uma situação de armazenagem, de comercialização, né? E que possibilitou alavancar muitas coisas aqui na região do DF, né? Então, além de ter alavancado essa produção agrícola, ao longo dessa história, a Copadef tem um papel muito relevante, por exemplo, na produção de trigo. A nossa região, hoje em dia, é uma referência na produção de trigo, já um trigo de qualidade, um trigo que não deve nada aos melhores trigos do mundo, e isso muito graças à cooperativa, que a cooperativa fez um moinho de trigo, e através desse moinho de trigo ela conseguiu fazer a compra e conseguiu fazer com que essa produção de trigo fosse viável economicamente. Então, é uma conquista muito importante para a região, e eu acho que até diria mais para o Brasil, né? Além disso, a cooperativa, ao longo do tempo, organizou a Agro Brasília, que hoje em dia é uma das maiores feiras agrícolas do país, né? E movimentou mais de 5 bilhões em negócios aí em maio desse ano, né? Com 170 mil visitantes. E agora partiu agora numa articulação junto com a AgroBSB, na Expovits, né? Que é mais uma
alguns cooperados formaram essa associação de produção de vinho dentro da Copadef, e a gente imagina que seja mais uma possibilidade no futuro, né? A gente está aqui tão perto da cidade, né? A gente tem áreas valorizadas, áreas que têm muito potencial, né? Inclusive, nós temos uma situação geográfica assim, muito privilegiada nesse sentido. É a mesma situação que possibilita, por exemplo, a produção de trigo, vai ser a mesma que vai possibilitar fazer vinho, né? E tantas outras coisas, o café também, né? Uma região que tem um potencial muito grande de qualidade de produção. Então, eu acho que, através dessa articulação com a cooperativa, a gente vai conseguir produzir produtos com maior valor agregado, né, produtos que vão poder consolidar mais os produtores e suas famílias nas suas propriedades. Guilherme, você tocou em alguns pontos que eu acho que eles são muito importantes para esse bate-papo, que foi a questão realmente de alavancagem, onde um ajudando o outro, né, ali com a expertise ou a união de todas essas pessoas para que conseguissem, por exemplo, equipamentos. Você acredita, Alexandre, nessa questão dessa alavancagem, dessas parcerias, que isso foi o grande diferencial da região para hoje ser essa potência que é? Sem dúvida. O Guilherme mencionou o trigo, né? Pegar assim o exemplo do trigo. Parte dessa tropicalização da genética vegetal, né? Muito veio da Europa, dos países temperados, por isso começou muita agricultura no sul do país. E a Embrapa, junto com outras instituições privadas, também com a pesquisa científica, com a tecnologia, possibilitou a vinda dessas culturas agrícolas para a nossa região. Isso aconteceu com a soja, com o milho, com o trigo. E o trigo é muito interessante. Começou com a pesquisa, né? Os agricultores já da região aqui, já com nível de tecnologia, com empreendedorismo, abraçaram a ideia, abraçaram a tecnologia. E a cooperativa, o cooperativismo, investiu numa indústria de trigo, no moinho de trigo. Foi na década de 90, e os produtores foram na Itália conhecer essa tecnologia, importaram, apostaram nisso. Então, o trigo é uma verticalização do processo produtivo, da cadeia produtiva. E com um produto fantástico aí também que compõe toda a rotação de cultura também, mais vantagem do ponto de vista agronômico também, mais uma cultura, né, para você poder rotacionar, mais segurança agronômica e econômica também, mais uma opção para a região. E integrado também não só com o consumo humano, o trigo, mas no consumo animal também. Nós, como produtor de suíno, a gente também é cliente da cooperativa lá no consumo contínuo do farelo de trigo, que compõe a dieta da gestação das porcas na granja de suínos. Então, veja como a agricultura e pecuária está integrada na nossa região. Né? E isso que é muito legal, em outros bate-papos, né, conhecendo um pouco dessa integração que você falou, isso diminui custo, agrega valor ao produto. Quando a gente tem aqui pertinho o insumo para aquela pecuária, tudo fica mais fácil e a gente sabe que é um produto de qualidade, que está aí sendo trabalhado de forma correta. E falando de vinho, eu gostei do assunto do vinho. Antes de começar aqui, a gente ia falar da cultura que acontece hoje com o café, que veio um pouco do vinho, de sentar e apreciar. E hoje o que está sendo feito ali na região do Copadef é uma inovação, trazendo tanto a produção de uva como a agroindústria na produção de vinhos.